Abordámos a perspectiva religiosa acerca deste tema e conseguimos responder a algumas questões há muito colocadas. Aqui ficam as respostas. Diga o que entende por eutanásia. Aceleração do fim da vida mediante o pedido do interessado. Qual a diferença entre eutanásia e suicídio? A eutanásia, normalmente, implica terceiros. O suicídio, não. Na sua opinião, acha que a eutanásia é uma morte digna? Depende do modo como é feita. A legalização da eutanásia não viria proporcionar uma morte mais pacífica ao doente, rodeado dos seus entes queridos, em vez da morte conturbada e hipnose? Não. Hoje já funcionam muitos serviços paliativos que possibilitam ao doente e aos familiares uma morte pacífica. Será que as pessoas devem ser forçadas a permanecerem vivas pelo avanço da medicina atual? As pessoas devem ser ensinadas a compreender o sentido da existência e o valor sagrado que a vida tem. Acha que a eutanásia deveria estar disponível para doentes em estado terminal ou para qualquer indivíduo que manifeste o desejo de a realizar? Para nenhum dos casos. A eutanásia, quando imediatamente requerida pelo doente, é eutanásia voluntária. Quando pedida pelos familiares do doente sem o seu consentimento, mesmo que tenha manifestado interesse na prática, caracteriza-se por eutanásia involuntária. Quando esta é praticada contra os desejos do doente, tem o nome de eutanásia não voluntária. Concorda com todas estas variantes de eutanásia ou discorda? E porquê? Ninguém tem o poder decisório sobre a vontade de outrem, a não ser o Criador. Será que a eutanásia, se legalizada, deixaria de ser vista como uma forma de misericórdia e passaria a ser vista como forma do Estado conter os seus custos do sistema de saúde? De forma injusta e incorreta, provavelmente a legalização estaria mais ligada à contenção de custos que a preservar o bem das pessoas. A eutanásia é por vezes a única forma de aliviar uma dor insuportável e terminar uma vida que já não dá vontade de ser vivida? Não é verdade. Quais são então os riscos sociais envolvidos em se permitir a eutanásia direta? A eutanásia direta é aquela em que são administrados químicos, de forma a causar a morte ao doente. Como curiosidade, a eutanásia indireta caracteriza-se pela privação do uso de máquinas que mantenham o doente vivo, permitindo a este uma morte mais lenta, mas natural. São os riscos normais inerentes à aceleração do fim da pessoa. Pode ser vista como homicídio. O maior risco será o da banalização de uma prática de grande alcance. Casos reais. Desfigurada por um tumor incurável, alojado na região do céu da boca e no seio nasal, Chantal Sébir, uma cidadã francesa, mãe de 3 filhos menores e com 52 anos de idade, solicitou à justiça do seu país o direito de praticar a eutanásia. Numa carta ao presidente Nicolas Sarkozy, Madame Sébir solicita que lhe seja autorizado o consumo de uma droga letal, que acabe definitivamente com o seu sofrimento, conduzindo-o à morte, enquanto se encontra consciente do seu ato. Alega a requerente que a doença de que sofre encontra-se num estado progressivamente incurável, produzindo dores insuportáveis e uma desfiguração facial monstruosa, além do facto de o seu organismo ser intolerante a analgésicos, em particular à morfina. O pedido de morte assistido levantou mais uma vez em França o debate sobre a eutanásia, tema que não se enquadra na Lei Leonetti em 2005, que trata da atuação médica naquele país face aos doentes terminais. Esta lei, sendo considerada boa e equilibrada por muitos, a obrigação dos médicos é apenas de aliviar a dor do paciente, sem autorizar qualquer intervenção que vise pôr fim à sua vida. Ramon Sampedro ficou tetraplégico quando tinha apenas 26 anos, permanecendo neste estado durante 29 anos. Solicitou em 1993 a autorização para recorrer à prática da eutanásia, não sendo, no entanto, concedida. Contra a justiça espanhola, Ramon planeou sua morte com o auxílio dos seus amigos. Em 1998 foi encontrado morto na Galiza. Os seus últimos momentos de vida estão gravados num vídeo onde se registra uma ação consciente de morte. Em 2003, Alejandro Amenábar realizou um filme inspirado em Ramon, com o título Mar Adentro.
Era um espanhol tetraplégico desde os 26 anos, que solicitou à justiça espanhola o direito de morrer, por não suportar mais viver. Ramón Sampedro permaneceu tetraplégico por 29 anos. A sua luta judicial demorou 5 anos e o direito à eutanásia ativa voluntária não lhe foi concedido, pois a lei espanhola caracterizia este tipo de ação como homicídio. Com o auxílio dos amigos, planejou a sua morte de maneira a não incriminar a sua família e os seus amigos. Em novembro de 1997, mudou-se do Porto do Som, Galícia, Espanha, para La Coruña. Tinha a assistência diária dos seus amigos, pois não era capaz de realizar qualquer atividade devido à tetraplegia. No dia 15 de janeiro de 1998, foi encontrado morto, de manhã, por uma das amigas que o auxiliava. A autópsia indicou que a sua morte foi causada por ingestão de cianureto. Ele gravou um vídeo com os seus últimos minutos de vida, onde fica evidenciado que os seus amigos colaboraram colocando o copo com uma palhinha ao alcance da sua boca, ficando também documentado que foi ele quem fez a ação de colocar a palhinha na sua boca e sugar o conteúdo do copo. Terry Schiavo, de nacionalidade americana, tinha 47 anos, sendo que os últimos 15 foram passados em estado vegetativo. Terry morreu no dia 31 de março de 2005, quinta-feira, por volta do meio-dia e 6, no Hospital Pinellas Park, Flórida, após longa batalha judicial entre seu marido Michael Schiavo e a sua família. O tubo que alimentava Terry foi retirado antes da sua morte. Ela era mantida viva de forma artificial, recebendo alimentação por meio de um tubo inserido no seu estômago. A informação da morte foi divulgada pelo porta-voz dos pais Terry, o frei católico Paul O'Donnell, e por George Fellows, advogado de Michael Schiavo, marido da paciente e o seu guardião legal. A causa da morte de Terry não foi divulgada, mas os médicos previam que ela morreria de inanição em até 2 semanas após a retirada das máquinas do tubo que a alimentava. Terry foi motivo de uma das maiores polémicas disputas judiciais nos Estados Unidos, envolvendo os seus pais, Bob e Mary Schindler, e Michael, seu marido. A luta envolveu também o mesmo Congresso dos Estados Unidos, e o presidente George W. Bush também intercedeu no caso. Michael afirma que a mulher dissera repetidas vezes, antes de entrar em estado vegetativo, que era contra a sua vontade de ser mantida viva de forma artificial. Além disso, ela defendia a posição dos médicos que dizem que o estado de saúde de Terry, vegetativo persistente, era irreversível. Entretanto, Bob e Mary Schindler afirmavam que ela teria um estado menos grave de dano cerebral, denominado estado de consciência mínima, e defenderam a sua sobrevivência até à noite desta quarta-feira, quando apelaram pela última vez à Suprema Corte Americana, que rejeitou a revisão do caso. Há 15 anos, o cérebro de Terry sofreu graves danos porque seu coração parou de bater por alguns minutos, provavelmente devido a uma paragem cardíaca causada por deficiência de potássio. Desde então, ela encontrava-se num estado em que os médicos descreviam como estado vegetativo persistente. Just walk on, turn and head for the door.